Boa noite. Já tem algumas pessoas entrando. Vamos ser pontuais, né? Daqui a pouco já são 19 horas. Boa noite. Muito obrigada, Marco Paulo, pelo convite. Fico muito feliz de estar participando aqui com vocês. Espero contribuir um pouco, né? Quero muito te agradecer em nome da Exclusive Seguros. Bom dia, o som tá bom? Marco Paulo, tá bom? Tá bom? Tá tudo ok? Vocês podem me falar se tá tudo ok? Várias pessoas entrando. Gente, quando o Marco Paulo me convidou, pensei, nossa, quem sou eu? Depois de tantos nomes, celebridades que já passaram aqui no Instagram de vocês, né? E aí, de repente, ele me convida. Quero agradecer muito. Vamos lá? Bom, então, assim, mais uma vez, agradecer o convite do Marco Paulo, da Exclusive Seguros. Já vi que várias pessoas passaram por aqui, vários conhecidos, né, vários empresários que fizeram ótimas lives. E a gente está nesse mundo, né? O mundo digital é novo aí pra gente. Bom, e eu achei super bacana, Marco Paulo, eu queria começar com o seguinte, que o propósito de vocês Acho que a gente tem uma conhecida que eu tô recebendo uma mensagem aqui, acho que a gente tem vários conhecidos, como você falou, a Cris. A Cris, acho que te conhece bem. Ó, a Cris entrou aí agora. Ei, Cris, tudo bom? Eu vi aqui sua mensagem no WhatsApp e tô falando aqui com o Marco Paulo, fico feliz aí. A Cris eu conheço há anos e é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, uma admiração muito grande. Obrigada aí, Cris, pela participação. Gente, e aí, Marco Paulo, eu vi o propósito de vocês, que é levar, é capaz de fazer a diferença e mudar as empresas por meio de atenção às pessoas, fé e compromisso, ok? E aí eu achei super bacana isso, porque é um foco que você dá nas pessoas, com muita fé e com muito compromisso. Eu acho que é isso que a gente pode começar a falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo. Dessa fé que a gente precisa ter e desse compromisso. Né? Eu acho que assim, o Covid chegou de uma maneira inesperada para todo mundo. Todas as empresas sabem, boa noite, gente, de tudo que está sendo feito. São vários líderes aprendendo, reaprendendo, né? Tem um filme que eu não sei se vocês viram, que é um filme que chama Conto Chinês, que de repente o rapaz vai pedir a noiva em casamento e ele prepara todo um cenário, aluga um barco, vai para o meio do rio e na hora que ele está dando aliança para a noiva, sabe o que acontece? Uma vaca caiu do céu. Ou seja, é isso que aconteceu com a gente. Então é uma mudança muito grande. E a gente precisa ter essa formação muito grande das pessoas nas organizações. E os líderes são responsáveis por esse momento e acaba que é um peso muito grande, né? Tanto para os líderes como para CEOs e como para os funcionários também. As pessoas que estão trabalhando estão preocupadas porque podem levar o Covid, estão preocupadas em deixar a família, e as pessoas que estão em casa estão preocupadas também do que vai acontecer. Bom, então eu acho assim que uma coisa que a gente tem que deixar muito forte é essa capacidade da conexão e da motivação, que eu acho que é super importante. Eu acho que a gente está buscando, né, porque esse título do lado humano do gerenciamento, a gente está buscando muito líderes, muito mais humanos do que líderes técnicos. E esse momento vem mostrando isso nos líderes, como é que eles podem estar muito mais próximos das pessoas,
quando eles são muito mais humanos, né? Então, qual que seria, eu acho que uma pergunta que a gente tem que fazer é assim, qual que seria a resposta ao Covid-19? O que a gente precisa calibrar mais na nossa empresa? Quais são os nossos pontos de reflexão? Onde que a gente deve aspirar de uma forma de fazer mudanças? Onde que a gente pode ser mais rápido e onde que a gente pode ser mais eficiente? Quais crenças, quais suposições que eu devo redefinir na minha organização? E o que a gente tem que continuar a fazer e o que a gente vai fazer diferente? O que eu espero muito é que tenha uma mudança grande no jeito de ser, de agir das pessoas e no jeito de ser das pessoas. A gente vê aí o home office. O home office é claro que ele veio para ficar, mas eu acredito muito numa maneira mais híbrida, nem lá, nem cá. A gente vai ficar um pouco em casa e um pouco também nas empresas. Por quê? A gente sente muita falta do cafezinho, é o que as pessoas falam. A gente sente muita falta desse bate-papo na hora do intervalo. E é isso que acho que as pessoas estão, né, muito carentes assim nesse momento. Gente, o mundo mudou numa velocidade assim muito grande. Isso todo mundo fala e é óbvio. E a gente teve uma mudança muito grande quando a gente, né, o celular aqui que eu estou usando, quando veio o celular para a vida da gente. Esse aparelhinho mudou. Eu não sei se vocês já viram, tem uma foto no Vaticano do Papa João Paulo II, quando ele faleceu, e eles iam definir o novo Papa. Então tem uma foto mais ou menos em 2007. Aí depois, em mais ou menos 2007 ou 2008, 2015, tem a mesma foto na eleição desse novo Papa e a foto é completamente diferente. Ou seja, a foto toda de celular, todo mundo tirando foto, todos os celulares, as luzinhas do celular. E é isso que aconteceu agora, 2020. Ninguém poderia prever uma epidemia mundial, uma epidemia como que ela está acontecendo agora. Né? Aquela história, a gente está muito na era do desconhecimento. Se a gente estiver entendendo o que está acontecendo é porque a gente não está muito bem informado. Mas a gente, como bons otimistas que precisamos ser, a gente precisa levantar o lado positivo da crise. Toda crise tem sua oportunidade. Então a gente precisa tentar trabalhar quais são as disrupções que eu preciso fazer nesse novo normal, nesse Covid digital. Então, acho que isso é super importante para a gente pensar. O que a gente pode mudar? A crise vem muito, dizem que ela vem do chinês, que ela é composta, né? Ela é composta por 2 caracteres. Um representa o perigo, a ameaça, e o outro representa a oportunidade. Então, no primeiro momento, quando veio isso tudo, a gente ficou primeiro, nossa, o que vai acontecer? E a gente acha que nunca vai chegar perto da gente. Isso é lá fora, isso é longe, não vai acontecer aqui. Mas chegou. Agora, quando a gente fica muito preso a esse perigo, a esse medo, vem a crise da incompetência, que eu acho que é uma crise que faz mais a gente sofrer e que a gente fica paralisado. Então, e é uma preocupação muito grande. Quando a gente fala de saúde física, mas quando a gente fala de saúde mental, a gente vê que as pessoas estão sofrendo. Então, a gente tem que trazer um pouco de arte para essa crise, como se fosse assim. Eu gosto muito de cinema. Cinema é um dos meus hobbies. E a gente tem um filme que, outro dia, o Hilário, que é diretor de RH da Anglo América, lembrou muito bem numa live que a gente fez, e ele falou daquele filme A Vida é Bela. Que um pai com o filho, eles vão para um campo nazista, e eles são presos, e o pai não quer mostrar aqueles horrores do que está acontecendo lá para o filho. E ele começa a inventar que aquilo ali é uma grande brincadeira, para mostrar o lado bom para o filho. Então eu acho assim, que a gente tem que ser muito artista para a gente cuidar da equipe. Tem aquele filme do Mel Gibson, que é super bacana também, que é Os 11 Homens, eu acho que sim, e que é a história de um sujeito, uma história real, que ele vai para a guerra, e pela religião dele, ele não podia pegar em arma, ele não podia matar ninguém. E ele consegue salvar mais de 70 homens sem pegar numa arma. E ele vira um herói.
Então, eu acho que a gente tem que mostrar como líderes, o lado humano, eu acho que é muito mostrar isso para as pessoas, para o nosso grupo. E eu tenho ouvido muito de clientes, de amigos, que como é que eles estão muito mais próximos das pessoas. Porque a gente está entrando um pouco na casa das pessoas. E quando a gente falando muito desse medo da crise, esse perigo que a crise gera, quando a gente está mais animado para fazer as coisas, mais motivado, a gente aumenta muito a ocitocina, que é o hormônio do amor. E quando a gente fica paralisado, vem muito o cortisol, que é o hormônio que faz a gente sofrer. Então, acho assim que a gente tem que estar buscando, que é só como interação com o outro, de buscar mais empatia, de buscar mais essa ajuda no outro. E às vezes fazer esse simples, né, eu acho que é difícil manter o cortisol, que é esse hormônio do estresse, quando ele aumenta muito, é difícil da gente controlar. Por isso que eu acho assim que, olha aí, alguém falou aí, maravilhoso o filme, e é mesmo, né? Esse filme é lindo. Então, eu acho que é difícil da gente controlar. E aí a gente precisa buscar ajuda, e a gente só pode ter ajuda com o outro. Porque não adianta o líder, ser um super-homem, achar que ele vai dar conta de tudo. Ele precisa de lidar com essas vulnerabilidades e buscar ajuda no outro. Então, ele tem que... Eu acho que é muito importante ele promover as interações sociais, ele tem que reconhecer, vibrar junto os resultados, dar feedback, aproveitar esse momento para dar de feedback. A gente sabe o tanto que o feedback é importante. E a tal da empatia que todo mundo fala, né? Olha aqui, eu vou tentar aqui ler algumas coisas para a gente ir seguindo aqui, ó. Se doar mais faz com que possamos ficar melhor. Com certeza, Luciana. Eu acho que isso faz bem para a alma. Quando a gente está fazendo bem para o outro, isso ajuda muito a gente ficar mais forte. Eu acredito muito nisso. A lidar, principalmente nesses cenários de incerteza, nesses cenários que são mais tumultuados e que esses cenários que a gente não tem uma previsibilidade das coisas. Então, acho que a gente tem que, assim, os empresários, os líderes, têm que ter um cuidado muito grande com as suas atitudes. Primeiro, eu digo o seguinte, eu acho que não dá pra gente sair cortando todas as despesas. A gente tem que gastar de forma mais sábia. Não dá para ser conservador demais e também não dá para assumir os riscos demais. Então, assim, lidar muito com esse meio termo. E aí a gente fala o tanto que a inovação é importante. E a gente sabe, gente, inovação não é tecnologia. Inovação é mudar a forma de como que a gente vai fazer novas coisas. São repensar em caminhos novos. E uma coisa que a gente fica pensando, que é para a gente inovar, para a gente criar novas formas de agir, novas formas de relacionar com o cliente, novas formas de relacionar com os nossos funcionários, a gente não tem que abandonar a antiga, a gente tem que aprimorar. Então, acho que a inovação, às vezes as pessoas ficam com uma ideia que se reinventar. Aí, olha, e se reinventar não quer dizer abandonar o que a gente sabe e fazer diferente. Eu acho que se reinventar é melhorar o que a gente já conhece e fazer de uma forma diferente. Mas não é abandonar e fazer totalmente diferente. Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Eu acho que a gente tem que pensar e verificar o que já funcionou, né? O que funciona e o que não funciona. E eu tenho ouvido muito assim, dos meus clientes, o tanto que as coisas, né, estão mudando. Por exemplo, a gente está fazendo muito menos reuniões, claro, reuniões, né? A gente está fazendo mais reuniões aqui usando a tecnologia, mas as reuniões estão mais objetivas e nas reuniões estão menos tomadores de decisões, ou seja, o processo da tomada de decisão, que é uma característica muito importante para o líder, está mais rápido, porque pela agilidade do processo. Então, a gente está, assim, indo ao topo, conversando, né, com os CEOs, com os diretores, assim, numa velocidade muito mais rápida. Então, eu acho que é um aspecto importante para a liderança pensar. Porque, gente, vale mais a pena uma decisão imperfeita, que a gente vai conversando e ajeitando, do que uma decisão muito lenta, do que não tomar decisão, que é essa história de ficar paralisada. Então,
eu acho que é extremamente importante tomar as decisões. Então, assim, a forma de tomada de decisão do líder é extremamente importante. E para ele tomar essas decisões, ele tem que fazer acontecer, porque não dá para ele ficar esperando as coisas. As decisões estão sendo muito rápidas, aprimorando aí, olha, como a Lúcia mesmo disse, eu acho que é importante, a Luciana, eu acho que aprimorar sempre é muito importante. Então, a gente está aqui para fazer acontecer, né? Trabalhar a execução mesmo, que é esse fazer acontecer. Não é só porque os tempos são difíceis que não significa que os líderes eles podem reforçar esse controle, eles podem diminuir o controle e executar menos o microgerenciamento, porque não tem como. A dificuldade é essa. Então, os líderes que gostam de microgerenciar, eles estão sofrendo muito mais do que os que conseguem delegar muito mais, enxergar muito mais o grande quadro. Então, eu acho que esse momento dos generalistas está, né, tá muito forte, está surgindo... Aí, olha, mais vale quer ver? Mais vale o feito do que o perfeito, com certeza, concordo muito bem. Delegar, isso mesmo, Cris, delegar é super importante. E eu acho que a gente está passando disso, de diminuindo o poder e o controle e delegando muito mais. E a gente não pode ser passivo, concordo plenamente. Osório, né? Eu concordo plenamente, não dá pra gente ser passivo, a gente tem que fazer alguma coisa e tem uma pesquisa interessante de Harvard, gente, que ela descobriu que haviam lançado todas as transformações que a gente está vivendo no Covid-19. Elas tiveram um desempenho muito melhor e foram muito mais rápidas do que aqueles que não fizeram, que não tomaram, né, que ficaram mais paralisados. Então, nessa passividade. Então, a gente vê isso muito importante. E o papel do líder nada mais é que conhecer os talentos, conhecer quem é quem. Ele precisa saber que ele tem que se comunicar com as pessoas de forma diferente, conhecer o DNA das pessoas, isso é extremamente importante. Comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Então, como é que eu posso me relacionar melhor com cada um dos meus colaboradores? Isso é muito importante. Então, ele tem que conhecer os pontos fortes, como que eu comunico, como é que eu crio um ambiente para que a pessoa se automotive, como é que é melhor, como é que eu consigo tocar o coração de cada um. Então, isso que é um gerenciamento mais humano, um gerenciamento mais da gestão das emoções. Agora, é claro que esse líder só vai dar conta de fazer isso, né, com sua equipe, se ele estiver bem com ele mesmo. Então, ele precisa muito se cuidar, ele precisa se entender, e tudo começa com o autoconhecimento. Gente, eu acho que autoconhecimento é uma coisa que não sai de moda nunca. Da gente entender, assim, quais são os nossos pontos fortes, o que eu faço melhor, onde que eu preciso me aprimorar mais. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele agrega sempre muito para as pessoas, porque eu consigo fazer a gestão das minhas emoções, fazendo a gestão da emoção do outro e verificando que as pessoas são diferentes. E time é isso, é lidar com as pessoas diferentes. Isso é extremamente importante. E quando a gente se conhece bem, a gente se conecta com os nossos sentimentos, a gente sabe o dia que a gente tá melhor, o dia que não tá, quais são as angústias, onde que eu preciso pedir ajuda. Então, a gente consegue administrar melhor as nossas emoções. Eu acho que, assim, e aí pra gente conseguir ajudar esse outro, como que a gente, né, alguém falou aí, que como que é bom quando a gente ajuda o outro. E aí, eu acho que, assim, gente, a vida, ela ensina muita gente a conviver, mas ela não ensina muito a liderar. E liderar não é simplesmente você conviver ali com a pessoa. Liderar é você fazer a diferença para aquela pessoa naquele momento. Então, algo que, né, a gente fala muito da liderança, algo que inspire a pessoa. Então, assim, são várias habilidades aí que eu acho que são importantes. Que é esse trato mesmo, esse trato da liderança, assim, de uma forma mais suave, de uma forma mais leve, mas sempre assim, buscando o resultado.
não significa que a gente só vai falar de coisas boas. Eu acho que tem as conversas difíceis que o líder tem que estar pronto para falar. Mas ele tem que, primeiro, levantar aquilo que brilha mais, aquilo que é bom, para depois ele corrigindo algumas coisas, mas é fato que ele tem que falar também das coisas, né, das coisas que são mais difíceis. É aquela história, a gente não precisa de líderes humanos, de líderes que sejam super-heróis, a gente precisa de líderes humanos. E a gente é aquela história da Liga da Justiça, cada um tem o seu poder. A gente não tem um líder perfeito, mas esse líder pode montar uma equipe perfeita. Então, ele tem que descobrir, através desse DNA, qual que é o ponto forte de cada um. Como que cada um vai se sentir melhor, como que cada um vai poder fazer as melhores entregas. Isso é montar um time. Então, eu acho que isso que é extremamente importante. E nesse momento de hoje, a gente vê como que a palavra, né, o fator confiança e cooperação está forte nas pessoas. A confiança é fundamental. E eu só confio naquela pessoa, naquele meu líder, quando ele consegue me inspirar. Quando eu vejo que o que ele está fazendo faz sentido para mim. Então, isso é extremamente importante. Então, a gente tem que jogar, eu acho assim, essa estratégia da liderança, isso eu gosto muito do assunto, porque principalmente nesses momentos de incerteza, que é como se um jogo de pôquer, um jogo de xadrez, a gente tentar colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? Porque quando a gente joga dama, as peças a gente sabe mais ou menos como é que a gente move, mas quando a gente vai jogar um xadrez, é completamente diferente. E o líder tem que buscar muito mais essa eficiência. E a gente percebe que hoje em dia eles estão trabalhando muito mais assim as empresas com uma cultura de experimentação nesses times mais ágeis, esses times de alta performance. Então assim, a gente está vivendo muito essa época da experimentação. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Pode ir colocando aqui, que aí eu vou, pra gente, né, pra ser um bate-papo, porque é estranho a gente ficar falando assim, olhando pra gente mesmo, não é? Aí a gente, né, vai conversando aqui. Bom, então eu acho que é muito dentro disso, buscando essas soluções inovadoras. E aí, eu acho que uma competência super importante que as empresas estão buscando muito hoje é a agilidade. Eu acho que as decisões, né, como a gente falou, elas têm que ser rápidas, muito mais leves e muito menos burocráticas. Parar com aquela história do microgerenciamento. Então, a gente tem as metodologias ágeis aí que estão ajudando bastante. A gente tem os assessments que são virtuais, que vão ajudar. A gente consegue fazer uma entrevista, usando a tecnologia. Então, a gente consegue, assim, a adaptabilidade nesse cenário é super importante. Porque a velocidade mostra a forma dessa empresa, desse líder se adaptar. E então, eu acho que gerenciar essa mudança é muito importante, mas de uma forma muito rápida. Porque aquilo que eu falei, não tem que ficar esperando a perfeição. E para a gente gerenciar essa mudança, claro que a gente tem que respeitar muito a cultura da empresa. A cultura é um fator super importante. Então, quando a gente tem uma cultura bem definida e os líderes, os funcionários estão alinhados a essa cultura, as coisas vão acontecendo de uma forma mais fácil. Mas quando essa cultura não está muito bem inserida, que esse jeito, a cultura, né, gente, nada mais é que um jeito de ser e agir das pessoas. E aí, então, a gente percebe que as coisas vão ficando mais difíceis. Então, eu acho que as empresas e a liderança e até os funcionários, o que a gente está precisando mais? A gente está precisando muito mais das conexões informais, que eu acho que aí o digital está conseguindo trazer. A gente já falava disso, mas o Covid veio acelerar. A gente está precisando de trabalhar esse médio prazo, um médio, longo prazo ou curto prazo. A gente está precisando lidar com esses momentos diferentes. E não está dando mais tempo, e eu acho que é uma das coisas que vai mudar bastante, sobrecargas de reuniões. Então, gente, eu acho assim que às vezes não faz sentido um executivo pegar um avião, acordar às 4 horas da manhã, ir para São Paulo, fazer uma reunião às vezes de 2 horas e voltar. Aí o voo atrasa, ele perde tempo no trânsito. Então, as pessoas, várias pessoas, eu tenho ouvido isso, elas estão se sentindo muito mais produtivas.
porque tá trabalhando com uma agenda muito mais descentralizada, e eu acho que isso ajuda bastante. E a gente trabalhar, o segredo para mim sempre é trabalhar com grupos diferentes de pessoas, com grupos onde as pessoas possam se complementar. E conseguir trabalhar dentro dessa vulnerabilidade também, porque não dá pra gente dizer que todo mundo tem todas as respostas. Não tem, os líderes não têm, os CEOs não têm. E a gente tem que entender que todo mundo tem esse momento de incerteza, de vulnerabilidade. Eu não sei se vocês já leram os livros da Brené Brown, que são ótimos quando ela fala o poder da vulnerabilidade. Tô tentando ver aqui se tem alguma pergunta. Tem que pôr óculos para enxergar aqui. E aí, olha, Cris, isso mesmo. E a equipe amadurece junto com o líder. E a gente vai amadurecendo e vai aprendendo junto. Por isso que hoje, Cris, a capacidade, a gestão das emoções é super importante. Aí, ó, Cris, a Cris falou, né? O PI, a ferramenta que eu trouxe quando ela veio para o Brasil, quando eu conheci ela estava vindo para o Brasil, ela era uma toda digital, a gente já estava aí no digital e as pessoas falaram, nossa, será que isso funciona, né? Fazer alguma coisa no digital para a gente conhecer as pessoas. E aí a gente vê que faz sentido. Depois de 30 anos que a gente já está com a empresa representando a ferramenta aqui no Brasil, a gente vê como que o digital funciona assim. Então eu acho que tem algumas coisas, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Eu sempre falei disso, quem me conhece aí, tô vendo que várias pessoas me conhecem, sabe disso, da importância. E nesse momento de crise é muito mais importante a gente ter as pessoas certas. Porque como é que a gente pode ir para uma guerra, que é essa batalha que a gente está vivendo, essa guerra, se a gente não tiver as pessoas certas? A gente não vai conseguir ganhar a guerra. Então, eu acho que isso é super importante, a gente ter as pessoas certas nas posições certas. Olha, a Eli está falando aí, né, que um bom líder caminha junto com seus liderados. Concordo plenamente, Elisa. Eu acho que um grande líder, ele traz com ele outros grandes líderes. E é isso que a gente tem que sempre pensar. A Luciana, o momento que estamos vivendo agora está nos proporcionando conhecer mais o outro de uma forma mais madura, com mais aceitação para o outro. Isso mesmo, Luciana, sabe o que eu falo? Ninguém muda ninguém. A gente custa mudar a gente mesmo, imagina mudar o outro. Então, olha aí, ótima colocação. Precisamos de líderes, não chefes, né? A diferença do líder e do chefe. Então, voltando aí, Luciana, é muito difícil mudar o outro. E eu acho que as relações se desgastam muito quando a gente tenta projetar no outro como que a gente gostaria que ele fosse, ao invés de aceitá-lo como ele é. Então, eu acho que esse momento traz a gente esse lado mais humano, nada mais é que aceitar o outro como é. Eu posso mudar a minha posição em relação de como é que eu vou gerenciar esse outro. Então, mas eu não vou conseguir mudar o outro. Então, eu acho assim que o grande segredo a gente vê são as pessoas. Se a gente tiver recuperação em forma de U ou V, enfim, como que a gente for fazer essa recuperação, sempre a gente vai precisar das boas pessoas. E às vezes a gente acha, eu já conversei isso muito com a Cris, que às vezes a gente acha assim que o recrutamento não é tão estratégico na organização, mas ele é muito estratégico. Porque o recrutamento, eu falo isso muito para os empresários, é a porta de entrada das pessoas. Se você quer fazer mudanças na sua empresa, você tem que trazer pessoas diferentes. E a gente percebe nesse momento impressionante que como várias pessoas estão mudando de cadeira. Eu vejo vários executivos tomando decisões. Gente, outro dia um grande executivo, vice-presidente de uma grande empresa, ele me liga e fala, nossa, eu tomei uma decisão, eu vou mudar de Belo Horizonte e vou para o interior. Eu comprei um lote, vou construir um sítio e eu quero fazer outras coisas na minha vida. Quero trabalhar de longe, porque eu vi que dá muito certo. Várias pessoas estão tendo essa atitude. Um outro cliente meu tomou uma decisão e mudou. Falou assim, agora eu tenho uma casa na praia, eu vou pra praia e vou ficar lá. Eu tô trabalhando de lá, já fiz algumas mudanças. Então, a gente tá vendo muito nas empresas, a gente acha que a crise tá assim, mas a gente tá vendo nas empresas que
as pessoas estão se recolocando, até de uma forma rápida, principalmente na área de recursos humanos, eu falo para vocês, várias pessoas, e as pessoas estão pensando em novas formas de trabalhar, isso está mexendo muito com as pessoas, que eu acho que é o que a gente falava muito, que todo mundo precisava muito desse equilíbrio entre família e trabalho. E agora as pessoas, o Covid vem trazendo isso mais forte. As pessoas vendo como que é importante esse movimento. Então, assim, eu acho que esse cuidado o cuidado com o outro, o cuidado com a gente, isso é extremamente importante, assim, pra gente tomar as decisões. E eu acho que o líder, ele tem um papel, de como a gente começou a falar desse filme, da Vida é Bela, ele tem um papel, gente, de definir a realidade, de falar de coisas duras também, de falar das coisas que não estão funcionando, mas ele tem um papel de dar a esperança. E por isso que o papel da liderança nesse momento está muito forte, porque o que a gente mais quer, o que os funcionários mais estão sentindo, é assim, eles querem sentir essa esperança na empresa, essa esperança do líder. Eu achei tão bacana, um cliente meu falou que numa reunião, ele está fazendo uma reunião com a equipe, todo dia mais ou menos, né, num horário determinado, e ele virou e falou assim, gente, eu queria falar para vocês, isso é o CEO da empresa, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu queria falar se vocês têm algum amigo, algum familiar que esteja passando por alguma dificuldade, que esteja com alguém doente e que se eu puder de alguma forma, quem sabe eu posso trocar uma mensagem com essa pessoa, quem sabe eu posso ajudar de alguma forma. Então, assim, eu quero ajudar quem está precisando. Então, eu achei super bacana essa ideia dele, que aí, o que aconteceu? Um funcionário dele falou, olha, eu tô com um primo que tá passando por um momento muito difícil, então quem sabe? Aí disse que ele ligou, bateu um papo e que foi bom. Gente, o que aconteceu? O cortisol abaixou e a ocitocina aumentou dessa pessoa, claro, ele ficou super feliz. Então, a gente sente falta disso, a gente sente falta do calor humano, a gente sente falta do outro, e é isso que a gente precisa. É isso que a gente mais precisa, e entendendo que as pessoas são diferentes, que as necessidades são diferentes e lidando com essas pessoas de forma diferente. Então, liderança, feedback é super importante, conhecer os seus liderados, não tem outra. A gente precisa conhecer o DNA. Sabe o que é? É igual casar todo dia. Se a gente não cuidar dos filhos, se a gente não cuidar do casamento, da casa, fica tudo... É a mesma coisa com a nossa equipe. Se a gente não cuidar bem, eles não vão ser felizes. Então a gente precisa muito, tá lado a lado, como vocês falaram aqui. Eu acho que isso é super importante. Gente, já tá acabando o tempo aqui. Tô ótima, nada. Tá aqui o pessoal falando. Adaptação é essencial, claro. Adaptabilidade é uma nova. Olha aqui. Eliane, como adequar a cultura organizacional em momentos de crise? Olha, eu acho que mostrando eu acho que aí a gente pode falar um pouco, sabe de quê? De propósito. Os propósitos das pessoas, eles têm que estar alinhados ao propósito da organização. E o propósito por que eu faço o que eu faço? Várias pessoas, por isso que o autoconhecimento é muito importante, porque a gente não para muito para perguntar o porquê que eu faço o que eu faço. Se eu sair dessa minha equipe, eu faço falta para a empresa? Então são coisas que a gente tem que tá buscando, e esse propósito tem que estar muito alinhado. Então a gente só vai conseguir essa cultura mais forte se a gente conseguir alinhar bem esses propósitos. E para esse propósito estar muito fortalecido, é extremamente importante que a liderança saiba liderar, não chefiar, como alguém falou aí, principalmente nesses tempos de crise, que é isso que fortalece bastante a cultura e o propósito das pessoas. E a gente precisa lidar com a inovação. Como a gente começou aí, a inovação é gerar ideias de algo que ainda não existe. Como é que eu posso melhorar? Por exemplo, o que a gente mais quer? O que a gente mais sonha? Todo mundo quer chegar no Natal. Todo mundo quer chegar no Natal já com uma vacina. E a vacina,
como eu comecei falando aqui hoje, ela não vem para substituir uma outra vacina, é uma vacina nova que a gente precisa para isso. E é isso que a gente tem que trabalhar, a inovação é isso. Nesse momento, qual que é a minha necessidade? Qual que é o legado que eu quero deixar nessa empresa? Então, a gente só consegue fortalecer muito essa cultura quando a gente tem esses legados bem definidos. E esse legado bem definido, ele é construído juntos. Não adianta o CEO chegar no alto de uma montanha, pensar em toda a estratégia, em todos os propósitos, se ele não envolver as pessoas, porque ele precisa da equipe. Então, eu acho que a gente está nessa era assim, dessa comunicação, de fortalecer a cultura. Nada mais é do que fortalecer muito essa comunicação, mas uma comunicação clara, uma comunicação transparente, uma comunicação que toca o coração, uma comunicação frequente, dando e recebendo feedback, fluente, entendendo esse perfil do outro, trabalhando a escuta ativa, porque é muito difícil, esse negócio, a gente está fazendo uma live aqui, só a gente fala, a gente vai lendo aqui, mas não tem com troca, a gente sente falta, porque a gente quer escutar também. E que ela seja, imparcial, eu acho que isso é super importante. Cada vez mais, eu acho que a comunicação tem que estar ligada muito ao RH. E quem se destaca nesse momento são as pessoas que estão sabendo lidar com essa crise. São as pessoas que veem muito mais otimismo, são as pessoas que veem um caminho para o futuro, nessa travessia que a gente está passando, de como que as coisas podem melhorar. E por isso que o propósito é tão importante, esse propósito maior da empresa, esse movimento da liderança consciente, de uma empresa mais consciente, do capitalismo consciente. É enxergar esse propósito maior da empresa. Por que eu existo, qual contribuição que eu quero deixar e como que o mundo fica se eu não estiver presente. A empresa tem que estar perguntando isso. E os funcionários também precisam estar perguntando isso para eles. Então, eu acho que é muito dentro disso. Espero que eu tenha te respondido aí. Então, gente, eu acho que esse líder, cultura organizacional, é o pilar de qualquer empresa. Claro. Cultura organizacional, não enfrentar o trânsito louco de BH me estimula. Eu também, sabe? Eu via quanto tempo que eu ficava no carro e louca, conversando no celular, resolvendo. Então, eu consigo ver que eu estou conseguindo ser muito mais produtiva, fazendo reuniões muito mais objetivas e cuidando muito melhor, assim, dos meus clientes, fazendo assim, eu conseguia fazer umas 4 reuniões, porque deslocava, agora eu estou conseguindo fazer umas 8 reuniões. Ó, a Mariana tá aí. Boa noite, Mariana, tudo bem? Essa crise trouxe um amadurecimento muito grande para todos, concordo. Ela toca lá no fundo, toda crise. Verdade, amadurecemos muito. Acredito muito, quem já tinha um propósito definido está enfrentando a crise de maneira mais branda. Eu acho que o propósito faz toda a diferença. É descobrir o outro de forma diferente, focar mais nas qualidades do que nos defeitos. Cíntia, eu acho isso tão importante, porque às vezes o líder, ele chama muito mais um feedback para falar dos defeitos, para falar do que a pessoa fez errado. Vamos valorizar primeiro as coisas boas. Então, vamos tentar, sempre mostrar essas coisas boas. Eu acho que isso é super importante. Gente, assim, alguém tem mais alguma pergunta? Ai, que medo de desligar isso aqui. Percebemos as diferenças com boas contratações, claro, bom recrutamento. Como manter o engajamento da equipe durante o distanciamento social? Sabe o que eu acho? Eu acho que... Como que a gente pode manter? Estando próximo. Eu acho que a gente fazendo reuniões, mostrando que a gente está junto, trazendo esperança,
tendo uma comunicação transparente, criando que a gente tem dentro das organizações. Primeiro foi criado, né, os comitês de crise. Então aquele comitê está ali para cuidar da crise, para cuidar dos problemas. Um outro comitê pensando lá no futuro. E esse comitê do cuidado. Então acho que assim, eu acho que para manter as pessoas engajadas é a era da gentileza. É a gente estar ali vendo que a gente se preocupa com as pessoas e que a gente está ali atento a tudo que está acontecendo. Dizem que existe, né, mais ou menos 3 tipos de pessoas. Que é aquele que quando ele entra no elevador e o outro está chegando, ele espera para subir junto com o outro. Eu acho que isso que a gente tem que fazer para engajar. Eu acho que é esperar o outro e falando, estamos juntos, estamos aqui, podemos estar, estamos vivendo a mesma coisa, o problema é junto. O difícil é quando é aquele que entra no elevador, enxerga que o outro está vindo, finge que o outro não está vindo, fecha o elevador. E tem aquele que enxerga o outro, mas acaba fechando o elevador porque não dá tempo de esperar. Então esse não está pensando no outro. Eu acho que pensar no engajamento é muito lidar com essa empatia, né? E sabe como que a gente pode, acho que pensar? Porque nenhum de nós pode passar por isso, gente, ou qualquer outra coisa, esse momento difícil que a gente está vivendo, sozinho. Nós somos seres sociais, a gente precisa um do outro. Aí, olha, o Osório fala ser firme, mas humano. Né? Então, a gente precisa muito do outro como seres sociais. Então, quando a gente encontra coragem para admitir que a gente está lutando, mas que a gente está lutando junto, pedir ajuda, aceitar quando o outro está passando por alguma dificuldade, a gente se torna muito mais forte. E a gente abre uma porta para deixar que aquele fale com a gente. Eu acho que engajamento é muito isso. Que a gente consegue falar para o outro, a gente abre essa porta para o outro se conectar de uma forma mais fácil com a gente. Que ele consegue falar muito lá. Então, a liderança para mim é muito isso. E eu acho que a gente está vivendo num mundo muito mais do ser do que do ter. Então, a gente precisa ser muito mais... muito mais afetivo, claro que muito efetivo, mas ser muito mais afetivo também. Então, eu acho que o que a gente pode falar, que embora pareça, né, que o mundo tá difícil, a gente vai sair dessa, certeza que a gente tem é que a gente vai sair, que vai chegar uma vacina, que a gente vai sair, mas a gente precisa se cuidar. Então, eu acho que eu queria terminar aqui falando muito. Tem uma pergunta aqui também, antes de terminar. A digitalização está em alta e é indispensável. Porém, a humanização é o que realmente impacta o resultado e, em consequência, aumenta a produtividade. Concordo, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma. Deus tem propósito nas nossas vidas, a visão do líder tem que estar na necessidade do seu subordinado, claro, o líder está ali para servir primeiro o subordinado. Gente, tem aquele livro super bacana do Simon Sinek, que ele fala o seguinte, né, que os fuzileiros, normalmente os comandantes, eles servem os fuzileiros primeiros para depois eles se servirem. É isso que o líder tem que fazer. Então, eles servirem primeiro a sua equipe. Eu vou depois passar esse nome desse livro para vocês, que ele é super bacana. Bom, gente, a gente está aqui, eu sei que inovação lado a lado, a gente sabe o tanto que a inovação é importante. Então, acho que é isso. A gente já está acabando aqui. Então, eu queria terminar, servir, claro. Obrigada, Marco Paulo, mais uma vez. Parabéns pela sua empresa. Muito obrigada pelo convite. Líder servidor. E tá aí no propósito da sua empresa, desse cuidado com as pessoas. Isso é muito bacana. E aí, para terminar, eu acho que a gente podia falar assim, a gente precisa cuidar da gente. Pra gente cuidar do outro, a gente tem que cuidar primeiro da gente. Aquela história da máscara, que se a gente entrar no avião, tiver algum problema, primeiro a gente vai colocar a máscara na gente, para depois colocar no outro. Então, gente, esse tempo que a gente está conseguindo ficar mais com a família, vamos tentar dormir melhor, vamos tentar fazer exercício físico, vamos tentar alimentar mais essa alma com arte, aproveitar esse tempo que a gente tem, porque ninguém dá conta de trabalhar sob pressão o tempo inteiro.
Então, eu acho que a liderança precisa encorajar os outros a que eles cuidem de si próprios, que eles cuidem melhor da sua família. Então, eu acho que eu queria terminar falando muito disso, que eu acho que isso que é importante. Vamos nos cuidar, porque a gente sabe que esse momento vai passar, é a certeza que a gente tem. Tá bom? Olha, quero agradecer mais uma vez, muito obrigada. Eu espero que, assim, tenha, né, que eu fui falando as coisas, assim, quem me conhece sabe que eu começo a falar e disparo, mas eu tô aqui à disposição, quem quiser meu contato, tá aí, acho que todo mundo, né, quem quiser meu contato, a gente tem aí no Instagram, Eliane Ramos 13, e eu tô à disposição de vocês, e vamos tentar aumentar essa nossa ocitocina, com muito mais afeto, com esse hormônio do amor, e não vamos deixar de ter muita esperança, do verbo esperançar, como o Cortella diz muito bem, que né, dias melhores virão, com certeza. Muito obrigada e uma boa noite para todos. Agradeço muito aqui o convite. Muito obrigada, gente. Vou encerrar.